específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Terça-feira, 12 de novembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa também daqui a pouco em podcast, pode ouvir na melhor hora do dia aí para você. Logo mais tem reprise na Plena TV pela Alexa. Alexa, ouvir a Folha FM, é só dar o comando aí. E também pelos aplicativos de rádio ou pelo aplicativo também da Folha FM, aplicativo exclusivo para Android e iOS. São 7h05 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa essa edição de hoje com as principais informações, começando pela previsão do tempo, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos hoje a previsão é de tempo bom, é de céu claro com sol predominando, mas a máxima não passa de 27 ainda tem uma temperatura, porque a mínima estando baixa, né, a gente sente mais frio naturalmente, e essa mínima também durante o dia de hoje, durante a noite, né, foi de 17 graus, a máxima será de 27. Amanhã ainda deve cair um pouco mais a mínima, que é 16 graus, que a gente sente esse friozinho aí pela manhã, mas logo depois começa a esquentar. Aí depois, quinta, sexta, aí, meu filho, segura. 33, 34 graus de máxima já previsto aqui para esta semana em Campos. Mas hoje, temperatura aí no momento é de 20 graus, com máxima chegando aí a 27 graus. 7h06. Programa de hoje, tenho o prazer de receber aqui uma figura muito, muito sensacional. Almir José Neto, professor, técnico em edificações e arquitetura e arquiteto com especialização em arquitetura sacra e arte sacra também. Vamos conversar muito com esse campista lá de Beira do Taí. Ele mandou, falei, Almir, manda aí um currículo breve seu, porque senão mandar muita coisa, não dá tempo dele de falar. Mas aí botou lá, campista de Beira do Taí, eu achei muito legal. Acho que só essa colocação assim, né, de respeitar e de, né, não fugir às suas raízes já diz muito sobre as pessoas. Pelo menos eu entendo assim. E o Almir José Neto, cara, veio para conversar com a gente sobre ele, além de arquiteto, além de professor, estudo, vai contar a sua história desde os bancos lá do IFE, né? E depois como ele foi às Forras também, né? Foi professor do IFE, cara. E aí ele vem para falar sobre essa história dele virar o projetista, o arquiteto responsável pelo projeto do trono de Nossa Senhora Aparecida, que é aquele trono usado na novena de todos os anos na nossa gloriosa matriz, no nosso santuário de Aparecida, para o dia 12 de outubro, aquela mega festa, né, em que a gente celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E aí ele vem para falar sobre essa história, como que isso aconteceu na sua vida, e pela terceira vez consecutiva, esse ano. Inclusive a gente vai mostrar daqui a pouco algumas imagens deste trono, enfim. Você pode interagir com a gente lá pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pode, né, mandar a sua mensagem aí pro Almir, e a gente interagir com ele aqui. E também vamos falar sobre os projetos de arquitetura e arte sacra pelo Brasil e, como ele já disse, chega também já a atuar fora do país. E depois, por fim, só para a gente não dizer que não, uma opinião dele sobre
essas mudanças tecnológicas com a chegada da IA, né, inteligência artificial, também na arquitetura. Como é que isso vê, como que ele vê essa chegada dessa tecnologia? Se vem para melhorar, vem para auxiliar, se vem para atrapalhar, se qualquer um pode virar arquiteto agora, como é que é isso? Enfim, deixa eu trazer a visão dele já, né? Mas de antemão, meu caro Almir, obrigado pela sua presença, obrigado lá pelo seu carinho, a sua família lá em Beira do Taí, lá, meu amigo Oswaldo Barreto, que eu não vejo há muito tempo, foi vereador, secretário de obras também, é de Beira do Taí, Santa Amaro, e Beira do Taí é produtor de também, entre outras coisas, não só de artista, mas também de verduras. Cana-de-açúcar, cerâmica. Cana-de-açúcar, cerâmica, muitos legumes e verduras e essa coisa toda. Aliás, São João da Barra sai diariamente ali, né, caminhões de jiló, maxixe, abacaxi, espetáculo. Muito bom. Ó, já, Almir, vou trazer o seu bom dia e essa entrevista que eu espero poder conhecer legal, conhecer bem essa história tão bacana sua, né, de sucesso. Hoje você não mora em Beira do Taí, aliás, já recebe aí os nossos parabéns, porque amanhã você vai completar aí mais um ano, é aniversário seu, então a gente já vai comemorar aqui hoje, começar as comemorações aqui hoje. Bom, agradecer o Fernando Loureiro, que fez essa ponte lá com a gente. Cláudio, precisa dar um espaço a esse campista de tanto sucesso. Eu falei, manda para cá. Eu já conhecia a sua história um pouco, mas agora a gente vai conhecer mais com todos os detalhes. Só um instante. São 7h11 em Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E ainda Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, 7h11, em destaque a comoção de ontem, que tomou conta de todos durante o sepultamento do corpo de Soninha Ferreira. Foi sepultado no cemitério do Caju, em Campos. Soninha foi presidente da Associação SOS Atafona e morreu no último domingo, dia 9, aos 81 anos, vítima de um AVC no último dia 16. Mais uma vez aqui, nos consternamos com essa passagem. A Soninha era uma querida de todos. Quem conheceu Soninha, né, sabe, e a gente vê a vida passar assim, né? E fala, poxa, eu podia ter aproveitado mais tempo ao lado dessa pessoa. E Soninha é uma dessas pessoas, né? Mas valeu por tudo, Soninha. Vai descansar e a gente segue aqui a nossa missão. E ela morreu sem ver nenhum saquinho de areia colocado ali no avanço do mar em Atafona, né? Mas lutou muito. E que luta sensacional. Jovem morre após sofrer choque elétrico em terreno em Campos. O caso aconteceu ao lado de uma casa de shows. Muito estranho esse fato aqui, hein? A polícia está investigando. O que eu não entendi é que era uma subestação, mas assim, não havia nenhum alerta, nenhuma placa também de sinalização. Se bem que a subestação é particular e estava dentro de um terreno. Mas assim, o que a lei diz sobre isso, exatamente eu não sei, mas se é uma subestação de energia, deveria ter um aviso de alta tensão, de risco, enfim. Bom, a polícia está investigando. Homem é preso por suspeita de estupro contra criança em Guarulhos e foi preso e a prisão foi a salvação da vida dele, hein? Tem vídeos rodando aí que a população ia linchá-lo, mas seguramente tinha um cara, ele já estava com um policial civil, que eu não sei como que apareceu na hora, e o policial chegou a dar um tiro para cima para conter ali os ânimos da população, que já estava batendo nele. Mas o policial conseguiu tirar ele ali
do local e segue preso. Vladimir envia à Câmara projetos que beneficiam servidores. Propostas incluem abertura de MEI pelos servidores e gratificação para os guardas. Ministério dos Transportes detalha melhorias em nova concessão da BR-101. Há um leilão do contrato otimizado da rodovia federal em Campos, que será realizado hoje. Clínica cirúrgica do Hospital Geral de Guarulhos é inaugurada nesta segunda-feira. O prefeito Vladimir Garotinho anunciou ainda para este mês a entrega do ambulatório. Lula discursa na abertura da COP30 em Belém do Pará. FDP chega ao fim com celebração de identidade cultural campista. Espaço da Oportunidade em Campos com 570 vagas de emprego. Nesse início de semana, olha, inclusive a possibilidade dos candidatos se cadastrarem pessoalmente, presencialmente aqui na 21, no centro da cidade, ou pelo WhatsApp também. E há uma mudança muito legal nesse espaço do emprego, só rapidamente falando, porque depois que o Vinícius Madureira assumiu ali também, ele deu uma dinamizada, porque às vezes as vagas ficavam já ocupadas e ainda disponíveis e tal, então ele dinamizou isso muito ao ponto de não ter mais esse tipo de situação. A adesão ao Refis 2025 de Campos vai até o dia 5 de dezembro. Castro reajusta em mais de 160% o auxílio à alimentação dos policiais militares. O benefício passa de R$ 162,60 para R$ 433,80. É que 160%, 166% que ele deu, parece assim espetaculoso. De fato é, mas é que o negócio vinha para comprar pão. E olha lá, R$ 160, se for à padaria, tiver um pouquinho mais de fome, vai ficar devendo. Demorou, né? E ainda a visita técnica inicia ajustes para a 293ª Festa de Santo Amaro em 2026. 7h16. Bom, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado Almir José Neto. Almir Neto, vou te chamar de Almir Neto? Almir José, Almir Neto, como preferir. Almir José, enfim. Professor técnico em edificações, Almir de Beira do Taí. Pronto. Combina, né? Almir de Beira do Taí, eu gosto. E arquitetura, é arquiteto com especialização em arquitetura sacra como um todo, e também em arte sacra, que aí é uma coisa muito mais profunda, detalhada, enfim. Cara, que prazer te receber aqui, Almir. Que alegria que você proporciona aqui a gente com sua presença. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todo mundo que nos ouve. A alegria é toda minha nesse retorno a Campos para meu aniversário amanhã, casamento de uma prima no sábado, enfim. Penso eu que estar ligado às suas origens é sempre muito importante. Então, vir a Campos é sempre uma alegria. Como comentei, não estou aqui hoje por morar em São Paulo, mas estou aqui por ser de Beira do Taí, por ser dessa cidade. Tenho uma alegria, uma honra imensa de ser de Campos, de ser muito especialmente de uma localidade tão afastada da Baixada, Beira do Taí. Pessoal que conhece Beira do Taí muitas vezes só pelo nome da antiga linha de ônibus Rangel, que ia até Beira do Taí, era nosso ponto final. Então, algumas vezes na época da faculdade, quando eu falava que era de Beira do Taí, o pessoal falava assim, tem um ônibus que vai para lá, porque como era o ponto final, era fácil das pessoas localizarem. E é interessante que Beira do Taí fica bem na divisa com São João da Barra. Então, é o finalzinho do distrito, do 4º distrito de Campos, divisa com o 5º distrito de São João da Barra. Por isso, uma ligação muito grande ali entre Beira do Taí e São João da Barra, como o senhor citou, o grande Oswaldo Barreto, com o qual a gente tem uma ligação, porque meu pai trabalhou muito tempo com Oswaldo Barreto. Eu lembro que, moleque, eu tinha uma alegria imensa, que eu era o único que morava numa casa de 2 andares em Beira do Taí, porque o comércio do Oswaldo era embaixo, e tinha uma casa em cima onde morávamos. Então meu pai cuidava lá do espaço e do comércio do Oswaldo, e cresci então nessa ligação. Oswaldo que foi vereador e atuou muito na política em São João da Barra por muitos anos, né? Só fiquei meio triste agora que ele me chamou de senhor.
Senhor? Sem senhor. Não. Muito bem, e você, Cláudio? Como é que é o nome da sua mãe? Alcenira. Dona Alcenira, que muito provavelmente está lá acompanhando. Mandei o link para você aí. Eu já compartilhei nas minhas redes sociais também, coloquei lá no meu status do WhatsApp, então peço inclusive para ajudarem a divulgar, né? Por favor. Quem não conseguir estar online, ao vivo com a gente, pode depois assistir essa entrevista pelo canal do YouTube, pelas redes sociais. Pelo seu canal lá, Folha qual é o seu... FM. O meu Instagram e redes sociais como um todo é @AlmirJoséNeto. O meu nome dá trabalho, né? Que são 3. Esse Almir José tem alguma coisa a ver com aquele cantor, não, né? Não tem. Na verdade, a ordem Almir José tem a ver com o cantor, Almir Sater, Almir Guineto e tudo mais. A dúvida do meu pai era... José? Tem um Almir José também? Não sei. Eu sei que temos um contador, que inclusive é meu contador aqui em Campos, que também se chama Almir José. Mas a intenção do meu pai foi: Almir é o pai da minha mãe, José é o pai do meu pai. Mas o Neto não entra por ser uma homenagem aos avós, mas sim por ser sobrenome da família. Então tinha que ser Neto ao cubo, né? Neto pelo sobrenome, Neto pelo Almir e Neto pelo José. Mas aí meu nome é composto mesmo, Almir José. Legal. Mas Almir José foi um cantor, não sei se ele está vivo ainda. Ele cantou aquela música Fuscão Preto. Não sei se você já ouviu falar. Mesmo? Não, a música Fuscão Preto eu conheço. Eu vou até procurar aqui. Procurei. Para poder tentar localizar. José. A dúvida do meu pai é se seria Almir José ou José Almir. Porque o nome do meu pai é José Amaro. Só que aí ele decidiu colocar o Almir primeiro, que se eu fosse fazer concurso público eu ia ser chamado primeiro na ideia dele. Não funcionou, eu virei arquiteto, mas a intenção dele, pelo menos eu era o primeiro na lista de chamada da escola, então eu não podia chegar atrasado, que senão eu recebia falta. Essa semana a gente conversou com o Wellington aqui também, semana passada. Pô, ele era o último. Pior do que ele mas tinha alguém com Z também, mas assim... O Wellington já é... Até para ser achado no dicionário, no alfabeto é difícil. Onde é que entra o W? Tem vocabulário antigo que nem entra Y nem W, né? Mas então, eu tomei uma estratégia com isso. Pelo trauma de infância e juventude, que eu não podia chegar atrasado em sala de aula senão eu tomava falta, que geralmente era o primeiro ou o segundo. Quando eu comecei a dar aula no IFE, eu não fazia a chamada na ordem tradicional. Um dia eu fazia do A ao Z, outro dia eu fazia do Z pro A. Às vezes eu começava no meio da chamada, justamente para pegar a galera de surpresa e para dar oportunidade a quem começa como o Wellington, que é com W, ser chamado em primeiro lugar também. Eu acho importante. Também, e o infeliz que já tinha que chegar cedo. Isso aí era um outro dilema. Cara, aqui, me conta um pouco da sua história. Você já fala que é de Beira do Taí. Até a gente chegar nessa parte que eu acho muito bacana. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Então a gente tem assim um apelo emocional muito forte nisso. Mas como é que, até a gente chegar nessa coisa dos 3 projetos em 3 anos consecutivos, que você faz um projeto, já é uma vitória. Mas o segundo, maravilhoso. O terceiro, esquece. Então é porque você agradou muito, não é pouco. Então isso a gente vai chegar lá. Mas como é que foi esse começo e até essa parte da religião na sua vida? Como é que entrou? Você é devoto de Santa Amaro ou é devoto de Nossa Senhora Aparecida? Dito, eu sou devoto dessa galera toda. Quem é importante, quem merece a nossa admiração e respeito, merece. Então, vamos lá. Eu sou de Beira do Taí, como faço questão de mencionar. Então, eu nasci em Beira do Taí, fui criado lá. E a minha capela de origem... Então, minha família toda católica. Minha capela de origem é uma capela dedicada a Santo Amaro. Então, na Baixada nós temos, se não me engano, até então, eu acho, posso estar desatualizado, mas são 3 igrejas de Santo Amaro na Baixada. Ou pelo menos as que eu tenho referência. Acho que tem algumas outras, mas nós temos Dona Ana, que é a primeira, aí o Santuário de Santo Amaro, já indo a caminho do Farol, e tem a minha capela de Santo Amaro, que é na paróquia de São Sebastião, então, no 4º distrito. Então eu cresci numa capela de Santo Amaro e, curiosamente, eu fui batizado numa igreja de Santo Amaro, mas não na minha capela. Eu fui batizado na igreja de Santo Amaro em Gruçaí, no dia 15 de janeiro. Porque, por costume, a minha capela não fazia... Ali na Avenida Liberdade? Isso, ali lá no final da Liberdade, quase chegando no Sesc. Ali é Santo Amaro. Aquela igreja é Santo Amaro. Então, por costume, a minha capela não fazia a festa de Santo Amaro no dia 15, para não embolar com os festejos do santuário, eu não sei se é santuário ou reitoria, mas o santuário de Santo Amaro, na Baixada. É santuário, né? E aí, com isso, a minha mãe decidiu me batizar lá em Gruçaí.
E até semana passada, inclusive, eu estava na dúvida se eu tinha sido batizado realmente no dia de Santo Amaro ou não, mas conferi nos registros da paróquia que antigamente Gruçaí pertencia a São João da Barra, realmente eu fui batizado no dia 15 de janeiro, dia de Santo Amaro. Então, aí já vem a minha ligação com Santo Amaro. E aí já tem, então, 2 nomes importantes aqui. Você falou Nossa Senhora Aparecida, mas temos Santo Amaro e temos também José, esposo de Nossa Senhora, que também levo no nome, e por tradição muitos homens da família do meu pai têm José. Meu pai José, meu avô se chamava José, e por aí vai. Então eu cresci numa capela de Santo Amaro. E eu sempre fui aquele moleque na igreja, muito promissor, que queria ser coroinha, queria conhecer muito, muito curioso, e que todo mundo achava que eu ia ser padre. Todo mundo achava que eu ia ser padre. E aí eu lembro que a frustração do meu pai é: a família vai acabar, eu sou filho único, se virar padre não vai ter filho, acabou a família. E na minha capela de origem já tem um padre que atualmente atua em Italva, o padre Maxiliano. Família dele parte de Berotaí, parte de Poço Gordo. Então, ele é de lá. Então, o pessoal já tinha essa expectativa, né? Já saiu um padre daqui, quem sabe sai um próximo. Tá na cidade mais evoluída da América Latina, você precisa conhecer, que é Italva. Depois conversa com ele que você vai entender o que eu tô te falando. Metrô, barca, aeroporto, escritório da NASA, pode ver que tem tudo isso lá e tal. Mas tá escondido, ou tá não, fácil de achar? É porque vocês não conhecem, aí tem fica que fácil, passar, né? Entendeu? Muito bem. Bom que eu tô indo pra lá já na quinta-feira, já aproveito pra dar uma conferida. Não é só o quibe que é o mais gostoso, não, tem até tudo os árabes, turcos, libaneses, muçulmanos, todo mundo vem comer quibe e tal. Daqui a pouco vai ter um bairro em Italva chamado Nova Dubai. Espera pra você ver. Não vai demorar não, mas vamos lá. Mas aí, dentro dessa proposta da comunidade, todo mundo achando que eu ia ser padre, mas eu sempre soube que não era isso. Mas eu sempre tive uma ligação muito grande com a igreja. Muito bem. Detalhe, eu tenho alguns tios pedreiros. Então, e sempre gostei muito de desenhar. Eu lembro que uma vez no ensino fundamental, detalhe, boa parte do meu ensino fundamental eu fiz em São João da Barra, no 5º distrito, numa antiga escola, numa escola que tinha lá perto. Era uma escola estadual, agora eu acho que ela foi municipalizada. E aí, uma professora, numa aula de geometria, falou assim: você vai ser um bom arquiteto. E eu fiquei na dúvida do que era ser arquiteto, porque não era nem mesmo uma referência que eu tinha sobre profissão. Aí depois eu lembro que vindo para Campos com um tio, passei pelo Solar dos Airizes e fiquei encantado. Depois passei pelo apito da UENF. E aí ele me falou: olha, isso é um trabalho de arquiteto, projetar esse tipo de coisa. E aí fiquei com essa sementinha plantada no coração. No ensino médio eu tentei primeiro passar direto para o IFE, não consegui passar para fazer o ensino médio no IFE. Tentei um 2º ano consecutivo também, não consegui. E aí pessoal, todo mundo que está me ouvindo aí, filhos, netos e toda molecada que estiver ouvindo a gente, insistam. Não é de onde você veio, talvez a qualidade que você considerou do seu estudo que vai te limitar. Vale a pena insistir. Eu insisti por 3 vezes para conseguir passar no IFE e detalhe, para o técnico edificações, eram 20 vagas, eu passei em 20º. Então, quando o pessoal falava assim, nossa, quase que não foi, eu fiz um gol de gaveta, foi aquele gol mais difícil. Consegui passar estudando já o ensino médio em São Sebastião, fiz o primeiro módulo técnico concomitante, que a gente chamava, né? Ou melhor, porque tem o integral e o concomitante. Então eu fazia o ensino médio numa escola, mas o técnico no IFE. E quando eu entrei pro técnico, eu descobri que o que estavam esperando de mim de padre não era. Era aquilo dali, era construção civil, eu queria trabalhar com obra, eu queria trabalhar com projeto. E aí fiz o primeiro módulo do técnico e depois prestei o vestibular só para tentar em arquitetura. Só que em arquitetura eu lavei a alma. Eu fui mó bem na prova de aptidão específica, que era desenho, e passei numa colocação melhor, se não me engano, 5º ou 6º, alguma coisa assim. Minha nota foi muito boa em desenho, então fez com que minha nota subisse, e aí eu falei, pronto. Como diríamos na minha baixada, lavei a égua. Agora eu passei bem, agora eu tô orgulhoso. E corri atrás, porque eu ainda não tinha terminado o ensino médio, então eu precisei fazer um supletivo com mais intensidade, num final de semana e tudo mais, fiz uma prova para conseguir ser aprovado pelo ensino médio, e aí com isso entrei na faculdade de arquitetura. Só que até esse momento, Cláudio, não tinha noção da ideia de trabalhar com a igreja. Eu só tinha entrado para a faculdade de arquitetura, gostava muito de arquitetura, tinha uma ligação muito grande com a igreja, só que eu não sabia que essas duas coisas pudessem ser juntadas, por assim dizer. E aí foi, 5 anos de formação na arquitetura, quando conheci o Fernando Loureiro, porque trabalhei com o Fernando Loureiro. Foi o meu 2º trabalho na faculdade. Primeiro eu trabalhei na Augural com o Humberto Neto, curiosamente também um neto. Não
que é sobrenome. Somos parentes em algum momento, talvez, mas também é sobrenome. E daqui de Campos, Humberto Neto das Chagas. Conheci o Humberto, trabalhei com ele e tive a alegria, por exemplo, de trabalhar no levantamento cadastral da Lira de Apolo. Ontem eu passei na praça e fiquei feliz de ver que aquela obra está seguindo a duros passos. Eu sei o quanto aquela sociedade musical trabalha e rala para conseguir manter aquele prédio, que é a história da nossa cidade, de pé e sendo restaurado. Então trabalhei no levantamento cadastral e depois comecei a trabalhar com o Fernando numa construtora incorporadora que ele tinha em sociedade. Como normal, obra civil. Obra comum, obra de prédio. Aí foi e aí foi a minha escola, porque eu estava o tempo todo da faculdade também trabalhando no canteiro de obras. Você vê, você tem várias formas de olhar a vida, cada um olha de um jeito, tem gente que não acredita, tem gente que acredita, tem tudo, enfim. Graças a Deus por isso, né? A Deus mesmo por isso. E aliás, somos um país laico. Você pode entender que era perrengue mesmo, que você não estava conseguindo, ou você pode entender que Nossa Senhora estava te preparando, conduzindo tudo, sem dúvidas, você ser o cara. Então, exato. Assim, aí depende de cada um. Aqui eu fico arrepiado, porque eu acho que essas coisas não, assim, hoje tem prova, tem tudo, né, da passagem de Jesus, isso é muito claro, tem gente que não acredita, eu entendo perfeitamente, não tem problema nenhum, mas assim, cara, Nossa Senhora não é uma pessoa simples. Outro dia o seu Fernando, meu vizinho lá, me chamou para falar que até o nosso santo padre lá estava falando que Nossa Senhora é uma pessoa comum. Cara, eu acabei não vendo, mas se for uma pessoa comum, cara... Não, na verdade foi um equívoco danado. Se me permite a gente entrar na seara da religião, o Papa não mudou nada do que sempre foi a doutrina da Igreja. A questão é que ele ajudou a organizar porque, com muito amor e com muita boa intenção no coração, muitos grupos de católicos estavam sempre colocando Maria num lugar de mérito muito grande. E aí, 2 eram as problemáticas que o Papa só falou assim, olha, vamos ajustar isso daqui. 1, chamá-la de corredentora. Por mais que a intenção fosse muito boa, poderia confundir e tirar o que é mérito único e exclusivo de Cristo. Ele é o nosso Redentor, ele morreu na cruz. Maria participa de todo o processo de salvação, mas ele é o Salvador, único. E medianeira de todas as graças, porque a Sagrada Escritura também vai dizer que Cristo é o único mediador de todas as graças entre Deus e os homens. Só que Maria, como mãe, intercede. É isso que ela faz na boda de Caná. Não é ela que faz o milagre, mas é ela que chega para Jesus e pede para dar um jeitinho. Então nós católicos temos esse carinho muito grande por Maria, só que esse carinho estava começando a ser mal interpretado principalmente por muitos dos nossos irmãos protestantes. Então, se o Papa falasse algo diferente do que ele falou, do que ele defendeu, e ele não minimizou Maria em nada, até porque o maior título que uma pessoa poderia ter, Maria já tem, Mãe de Deus. E isso é proclamado em dogma. Ela é mãe de Jesus Cristo, que é mãe de Deus, e ponto. Isso ninguém mexe. Não existe mais possibilidade de demérito diante desse título. Só que as pessoas muitas vezes confundiram. O ser humano com aqueles exageros. Exato. Então o que o Papa fez em Leão, penso eu que o pontificado de Leão vai ser um pontificado muito sóbrio, porque ele é muito cauteloso e vai cuidar muito da igreja no seu interior. Um Papa pop. Eu acredito que não. Acredito que não. Inclusive, acho que é necessário. Porque a gente viu... ala conservadora. Exatamente, né? Para a gente conseguir criar a unidade da igreja. E o que ele faz é exatamente isso. O Leão tem sido muito prudente nas suas falas, em pequenas afirmações, inclusive nesse documento. Então, o Papa não diminuiu em nada. Maria em nenhum momento o documento vai falar isso. Infelizmente... algumas pessoas que querem defender Maria que acabam criando esse tipo de problema. Mas não, o Papa não falou isso, não é isso que está no documento. Ele só fez ajuste para esses dois títulos, pedindo para que se tomasse cuidado com esses 2 títulos e lembrar que ela é mãe de todo o povo de Deus. E quando a gente fala todo o povo de Deus, inclusive das denominações protestantes, que não a consideram como senhora, como rainha, como mãe, porque ela é mãe de todos aqueles que seguem a vontade do Filho. É interessante ter uma passagem na Sagrada Escritura que falam para Jesus assim, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E aí Jesus fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que cumpre a vontade do Pai é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Algumas pessoas até querem usar desse texto para poder falar que Jesus estava minimizando Maria. Só que é importante reforçar que na Sagrada Escritura... Maria teve um monte de filho, que teve um monte de...
Nesse mérito, a gente entra ainda em uma outra questão, mas quando Jesus fala que sua mãe é aquele que cumpre totalmente a vontade de Deus em sua vida, na Sagrada Escritura a gente não acha nenhum momento em que Maria não tenha cumprido a vontade de Deus. Todo mundo caiu. O grande rei Davi caiu, Salomão caiu, Pedro nega Jesus 3 vezes. Sim. Todos os grandes nomes da Sagrada Escritura em algum momento falharam para um plano de Deus. Disseram não para a vontade de Deus em sua vida. Maria não. Desde o início ela se fez serva. E é exatamente isso que o Papa quis reforçar. Maria é serva. Ela é aquela que se entrega absolutamente a Deus. E ela não retém para ela nenhum mérito. Assim, tem uma coisa muito simples, que parece fácil de você entender. Pega, você que é homem, pega e se coloca no lugar de José. Vê a Bíblia, vai lá, entenda o processo. E a hora que falar José, pensa assim, eu. Já pensou se sua esposa chegar para você e falar que está grávida de um Espírito Santo? No mínimo, você vai largar. No mínimo, naqueles tempos, se José não assume, ela seria apedrejada. Enfim, tem até ainda hoje algumas situações assim. Mas tenta se colocar, você que é mulher, no lugar de Maria. Como é que você ia chegar para o seu marido e falar que o Espírito Santo te engravidou? Olha que situação. E aí, como é que seria ver o seu filho morto numa cruz? Sendo que ele não fez absolutamente nada senão bem. Então, vamos essa é o tal da empatia, né? Exato. É só isso. Cara, mas você conhece muito, que legal. Eu trabalho com isso, né? Mas além de trabalhar, eu sempre fui da igreja, então isso ajudou. Porque assim, desculpa te interromper. Você sabe que a estátua, que a imagem original de Nossa Senhora Aparecida, ela já é quebrada. Uhum. A primeira foi encontrada justamente num milagre. O corpo separado da cabeça. O corpo separado da cabeça. Porém, tem um detalhe assim interessante. Eu só lembro o nome de um dos pescadores, que é João Alves. Os outros dois eu não lembro. João Alves, que era xará de João Alves Peixoto. Foi deputada, aquela coisa aqui, então é muito amigo da gente, então a gente lembra. Ela foi quebrada por um protestante, se lembra? A imagem original, e me parece mais de 200 pedaços. 200 e poucos pedaços. Não sei quem recuperou, mas... Foi uma artista ainda viva que trabalha no MASP em São Paulo. Em São Paulo. Mas ela não é. Ela também não era. Ela era aquela pessoa que tinha aquela fé, acreditava em alguma coisa, mas não era uma pessoa atuante. E ela se converte durante a restauração da imagem. Isso é importante, porque primeiro a gente está falando aqui de intolerância religiosa, o que é um grande problema. E quero aproveitar para falar para todos aqueles católicos e cristãos que a gente precisa também tomar o cuidado de não fazer isso inversamente. É importante respeitar e acreditar que existe uma semente do bem em todas as religiões. O que as pessoas podem fazer com ela, sim, podem ser mal. Como esse cara que, infelizmente, em nome de sua fé, quebrou um símbolo nacional. Porque, culturalmente falando, a gente está falando de uma imagem que acaba sendo símbolo nacional. Quando a gente vê uma imagem enegrecida em volta de um manto azul e uma coroa dourada em cima, a gente está falando de mais do que um símbolo religioso, mas um símbolo nacional, da cultura nacional. E ele quebrou essa imagem e... quase, inclusive, foi linchado também por toda a população. Um padre muito bondoso e caridoso mentiu para salvar a vida daquele homem. Ele disse que aquela imagem era uma réplica, mas não, aquela imagem tinha sido encontrada realmente no Rio Paraíba do Sul. E levaram ela, então, oficialmente eles anunciaram que a imagem estava no Vaticano, mas não, ela estava em São Paulo, sendo restaurada dentro dos museus, dentro dos ateliês do MASP. E a artista fala isso, que ela se converteu diante daquela imagem. Porque é importante lembrar que a imagem não tem um poder específico, mas sim aquilo que ela manifesta, aquilo que ela simboliza. A presença materna daquela que é mãe de Jesus, daquela mulher que cuidou daquela criança, que se manteve firme em sua educação e que foi fiel ao propósito de Deus na sua vida até a morte do seu filho, uma morte tão violenta e cruel como foi a morte de Jesus, uma morte de cruz. Eu cito isso só para entender, porque ela foi convertida justamente, né, a partir da imagem. E qual a relação com você? É que você é conhecedor por ser já um cristão católico. Uhum. E aí é interessante que usa a sua experiência e o seu conhecimento exatamente para
colocar em prática aí também a sua profissão, que é muito legal. Também. E vou te dizer uma coisa, para mim conversão é um processo diário. Não é muito diferente. Eu sou católico, sim, cresci em família católica. Mas quantas vezes o meu trabalho também me ajudou a me converter, a me curar em muitas coisas. Posso citar o último domingo. No último domingo eu estava no Parque Real, apresentando um projeto de uma igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma nova igreja que vai ser construída no Parque Real. Meu carinho a todos aqueles aí da região do Parque Real que estiverem também nos acompanhando. E foi a coisa mais linda, porque o povo me fez ficar emocionado. Quando terminamos de apresentar o vídeo do projeto, a comunidade quase toda chorando e eu comecei a chorar também. Naquele momento eu fui tocado pela graça de Deus de uma forma muito especial, através daquelas pessoas. Então muitas vezes a gente até acredita, Cláudio, que o nosso trabalho vai tocar a vida das pessoas e que Deus vai poder se manifestar através deles. É isso que a gente busca. Só que muitas e muitas vezes nós é que somos tocados. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Santuário Nacional de Aparecida, a gente já chega nesse assunto, mas quando eu fiz o primeiro trono, a minha intenção era estar fazendo um presente para Nossa Senhora. E depois eu descobri que o presente foi meu. E agora eu estou justamente para a gente entender essa coisa de você começar a sua carreira como arquiteto e tal, é interessante te pegar do começo, né? Começar do começo. E aí como que surgiu o primeiro convite para ser o projetista, o arquiteto? Você já vinha fazendo... Sim, já trabalhava com arquitetura de igreja e arte sacra. Ah, legal. Como é que foi que você chegou até lá? Muito bem. Eu sempre fui um cara da estrada. Sempre foi. Tanto que eu adotei a alcunha de arquiteto peregrino, porque eu tenho um apartamento em São Paulo, mas é só como QG. Eu passo metade do mês, geralmente, só no meu apartamento e a outra metade na estrada viajando. Acabei de chegar de uma viagem à Bahia, agora estou aqui. Tô tentando ver se em dezembro eu fico em casa, mas talvez eu vou ter que precisar ir a Minas. Enfim, então eu sempre fui da estrada. Um detalhe importante é que essa propensão a gostar de sair, viajar, andar, é uma coisa que eu tenho desde sempre. Tanto que quando eu passei para a faculdade, a minha mãe falou que preferia morrer, me deixar sair de casa, só porque eu ia vir para o centro da cidade. Eu fico hoje, mãe, tenha certeza, preocupado e pensando no quanto você sofre quando eu estou em um monte de estrada por aí, porque minha mãe não queria me deixar vir para cá. Imagina viajar por todo o Brasil. Mas em uma dessas andanças, morando aqui em Campos e já indo a São Paulo, porque eu tinha alguns projetos para cuidar por lá, eu passava por Aparecida, parava lá para poder rezar um pouquinho, ou mesmo parava algumas vezes para poder ficar hospedado lá em Aparecida. E comecei a criar, então, contato com alguns dos padres que trabalham no Santuário Nacional. Num determinado ano, um deles falou assim: a gente está querendo um trono muito diferente, muito inovador, diferente de tudo que a gente já fez. O que você poderia fazer? Tem alguma ideia? E um detalhe curioso é que isso aconteceu num sábado, véspera de Dia das Mães. E eu estava em casa com minha mãe. Já, inclusive, começando a programar a minha mudança para São Paulo, porque esse convite chegou em maio e em outubro do ano retrasado foi quando eu me mudei. Então, chegou esse convite, eles falaram assim: quer propor alguma coisa? Eu já tinha falado que eu tinha desejo de fazer algo significativo pelo Santuário Nacional, e eu fiz um croquis no celular mesmo e enviei para os padres, perguntando: o que vocês acham dessa proposta aqui? É um trono diferente o suficiente? É algo inovador como vocês esperavam e tudo mais? E aí eles deram um sinal verde de que sim, que era algo interessante. E aí, a partir disso, eu parei com a minha equipe e fiz o projeto em específico para o primeiro trono, que foi o trono do ano retrasado, do ano de 2023. E aí, a partir disso, a gente começou... Eu quero pegar as imagens aqui do primeiro trono. Você desculpa te interromper. Imagina. Aqui você mandou para mim 19 fotos do primeiro. 19 fotos tem aí, Beto? Do primeiro? Deixa eu me ver. Então, vamos lá. Isso. Não, esse é o último. Isso. Só pra gente conferir. O primeiro é um que é uma rede de pesca, todo em estrutura metálica, prata, e um desenho bem transparente, assim. Tá. Então vamos lá. Aí surgiu o convite. Surgiu o convite, eu fiz uma proposta e eles gostaram da ideia. De um croquis no celular mesmo. Detalhe, foi véspera de Dia das Mães, como eu disse, eu estava do lado de mamãe, só que eu não podia contar para ela ainda, porque se eu falasse para ela que tinha chegado esse convite, ela poderia ficar muito empolgada e caso não acontecesse, eu sei que ela ficaria frustrada. Então eu optei em não contar para ela. Eu fiz em segredo num primeiro momento e fui fazendo
toda a tratativa até confirmar. E quando realmente o trono foi feito, eu pude contar para minha família. Encontrou aí? Que misturou as imagens ali. Muito bem, na hora de salvar. O último que eu te mandei aí para você... Se quiser eu posso mandar de novo, que aí fica fácil tranquilo, de localizar. Eu quero, só para não misturar primeiro com o segundo, acabou misturando que eu... Enfim, mas, cara, da onde veio essa inspiração para fazer o primeiro? Porque você já tinha visto, você acompanhava esse processo? Não, você já tinha visto. Não, já tinha ido ao Santuário Nacional muitas vezes. Como eu disse, eu estava ficando sempre hospedado por lá ou passava lá para rezar. Minha família e minha localidade têm um costume de uma vez por ano visitar o Santuário Nacional. Então, a ideia de conhecer o Santuário Nacional, a gente já sempre fez. Sempre fui um grande admirador de um grande artista que trabalhou no Santuário Nacional, já falecido, Cláudio Pastro, que foi quem projetou todo o interior do santuário. Conseguimos aqui, ó, já mostrar agora as imagens do primeiro trono. Primeiro que eu projetei, né, em 2023. Deixa eu ver se eu acho aqui também, porque aqui começou já. Esse que está passando na tela agora foi o do ano passado. Consegue ver? Sim, esse é do ano passado? Esse então é do ano passado. Agora fui eu. O primeiro é o da rede de pescas. Esse que está passando aí então na tela. O primeiro é o segundo que você mandou para mim. Não, foi o último. Esse é o último. Posso ser que tenha chegado fora de ordem, deixa eu dar uma olhada na tela. Esse daí é o do ano passado. Esse é o do ano passado. Podemos ir comentando de acordo com as imagens. Tudo bem. Então... Esse que está passando aí, que é um todo em madeira, com flores. Inclusive valorizando muito o trabalho do pessoal do Espírito Santo e da região serrana aqui do Rio, que trabalha com flores e que faz doação de flores todo ano para o Santuário Nacional de Aparecida. Ele tá logo então, Beto, tá tudo bem. Esse que tá na tela é o do ano passado. Melhor assim, foi o segundo. Deixa esse aí passando. Rapaz, ficou lindo, lindo, lindo. Qual a inspiração que você teve para fazer esse? Para quem está em casa nos acompanhando pelo rádio, eu sei que você é hiperativo, eu já percebi isso, é pior do que eu. Olha só, essa imagem, por exemplo, são vários arranjos de flores que chegam até os pés de Nossa Senhora. Com várias colunas, cada uma de uma altura, antes de chegar à coluna maior, né, que é onde fica a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então são várias colunas, como se fossem vasos de plantas, cada uma na sua altura, sempre aleatória, né? Uma mais baixa, outra mais alta, e aí lá em cima a maior de todas com a imagem de Nossa Senhora. Agora, entrou a primeira então que você fez. Esse é o primeiro, exato. Caramba! É uma rede de pescas e a intenção é que Nossa Senhora estivesse flutuando sobre uma rede de pescas, e é uma rede de pescas cheia de peixes, né? Esse foi o primeiro. Não, esse foi aqui, ó, de arrepiar. O segundo ficou bonito. Mas para um devoto de Nossa Senhora, ela aparece como ela se apresenta como ela aparece a primeira vez numa rede de pesca, é muito interessante, né? E no topo desse eu tenho uma cruz como uma estrela, para lembrar que Maria é aquela que fica ao pé da cruz de Jesus e que nos indica ele, que é caminho, verdade e vida. Esses são os detalhes. Exato. Como que você pensou nisso tudo, cara? Esse primeiro, a inspiração é na própria obra do Cláudio Pastro. E na ideia de que o primeiro trono de Nossa Senhora, antes mesmo da mão dos pescadores, foi uma rede de pesca. Foi assim que ela foi encontrada. Então eu quis ir na origem, no mais antigo que a gente pode ter de referência ao lugar onde Nossa Senhora está, a rede de pescas. Então a ideia foi que ela estivesse numa rede de pescas. Que legal. E no objetivo de fazer algo muito diferente de tudo que já foi feito, eu queria que a imagem estivesse como que flutuando realmente. Aqui dá para ver a estrela, a cruz. Exato. Né? Essa estrela, por exemplo, lembra um pouquinho, eu tive ela como referência à Catedral de Brasília, Oscar Niemeyer. Então a gente tem aí Niemeyer, Cláudio Pastro. Ser criativo muitas vezes é isso, né? Você juntar várias ideias de várias referências e produzir algo novo. Exato, inspiração é importante, criar repertório é muito importante. Agora nós voltamos às imagens do antigo. Do trono do ano passado. Já o trono do ano passado eu quis fazer o inverso do que eu tinha feito no primeiro ano. Pode deixar. Enquanto o primeiro ano era uma rede de pesca, era muito transparente, muito leve. O do ano passado eu quis fazer mais pesado, mais bruto, uma estrutura de madeira. Olhando de cima ele tinha um desenho de cruz, então essas colunas formam um desenho de cruz. Olhando bem de cima, em planta, que a gente chama na arquitetura. E a ideia era um movimento espiral que levasse até Nossa Senhora.
com as flores chegando ao pé dela, para que as flores representassem cada devoto que realmente se coloca aos pés de Nossa Senhora a cada 12 de outubro, lembrando que ela é a mãe que leva sempre ao Filho, Jesus Cristo. Então, a ideia é que fossem essas colunas que formam uma cruz. A madeira se assemelha ao banco do Santuário Nacional, para lembrar que Maria é uma daquelas que se coloca junto conosco na caminhada, como nas bodas de Caná. É ela que intervém quando falta vinho e pede ao filho para que faça um vinho novo, da água de talha que tinha ali. Então, tem todos esses detalhes. E em volta da imagem a gente tem como uma auréola, um aro, para poder lembrar que ela é a mulher vestida de sol, como no Apocalipse 12 a gente vai ter o texto. A mulher que se veste de sol e a lua debaixo dos seus pés. Vamos ao deste ano agora, para quem está nos acompanhando. Eu adorei esse primeiro. O segundo também ficou maravilhoso. Esse primeiro costuma ser o queridinho de todo mundo. Eu não vi o terceiro. Vamos ver o terceiro. Porque assim, o primeiro talvez... Eu não sei, cara. Então, eu não sei desenhar boneco de palito. Então, meus bonecos de palito ficam feios pra caramba. Bicho, eu sou horrível nesse negócio. Se eu não sei qual é a minha habilidade, que eu não sei cantar, não sei tocar, não sei desenhar. Ué, tu fala bem a beça, é locutor. Salva alguma coisa. Mas vamos lá. E aí tem um outro desafio. Porque assim, quando você faz o primeiro e arrebenta com aquele da rede, você sabe que tá, beleza. Impacta, arrepia realmente a quem tá vendo. E eu aconselho até, se você me permite, quem está em casa daqui a pouco, ou está no carro aí, no corre, acessa lá o Face, YouTube, Instagram da Folha. Até no Instagram fica também lá no post fixado. Uhum. Vou até fixar, depois a gente fixa essa. Me lembra, Beto, para a gente fixar esse de hoje para as pessoas verem, que aí já logo aparece lá em primeiro. Mas o que acontece? O terceiro já vai aumentando o seu desafio, no meu modo ignorante, de leigo de entender, com relação a você não repetir as estratégias, porque não é só desenho, é simbologia. Você falou da auréola, do arco, que representa a mulher do sol. Então, no terceiro, talvez você não, pela sua criatividade, você pode descartar e mudar e ter. Então, quer dizer... São algumas dinâmicas, né? Vamos lá. É difícil fazer. É mais difícil fazer o primeiro ou o terceiro? Sem dúvidas. Quanto mais vai passando, mais vai ficando difícil. Porque também depois fala assim, não, porque eu já fiz dois. E vai sempre ter comparação. Por exemplo, o segundo eu não iria fazer. Eu não queria fazer. Eu já tinha decidido que depois do primeiro, eu tinha entregado aquele de presente para Nossa Senhora e era só ele. Então, eu já tinha falado com a equipe do escritório, já tinha falado com minha família, todo mundo estava empolgado. Eu avisei, olha, não esperem, ano que vem eu não vou fazer de novo. Mesmo se o pessoal entrar em contato. E tinham tomado essa decisão. Tanto por uma estratégia de marketing, eu sabia que ia gerar comparação, quanto porque realmente é trabalhoso, é complicado, eu tenho que viajar o país inteiro, aí tem que parar durante os meses de agosto e setembro. Esse já é o terceiro agora. Esse é o último. O último que a gente... Exato. Esse é o último. O que a gente está vendo na tela agora é o mês passado. Do mês passado. Na verdade, a gente fez ele para a festa do ano passado, só que a confecção começa lá no mês de agosto, julho e agosto, geralmente. Então eu já tinha decidido que eu não ia fazer, só que quando os padres redentoristas mandaram mensagem, eu tive a sensação de que se eu falasse não, eu estaria dizendo não para Nossa Senhora. Eu pensei e você de casa sabe que dizer não para mãe é difícil. Eu já tive que sair de casa deixando a minha mãe triste. Como que eu digo não para Nossa Senhora, mãe de Jesus, ainda falando assim, não vou fazer uma peça para ficar a sua imagem durante o mês de outubro. Então, eu tentei dizer não, mas não consegui. Fiz o segundo projeto. E aí, no segundo, já tinham combinado, olha, o terceiro também é seu, hein? Como, já posso inclusive anunciar, eu acho que em primeira mão, tudo indica que o quarto também vai sair. Então, ano que vem, mais uma vez o trono. E aí, depois disso, eu não sei. Talvez gostaria de dar oportunidade para outras pessoas trabalharem, apesar de que é uma alegria muito, muito grande poder desenvolver essa peça. Mas o do ano que vem, inclusive, já começou a ser pensado. Porque ele envolve alguns trabalhos mais específicos que eu vou precisar antecipar a produção dele. E será como do ano que vem? Não posso contar. Estraga a parte da surpresa. Mas não, posso contar um pouquinho desse ano.
algumas estratégias a gente acaba reciclando, por assim dizer. Então, por exemplo, o senhor falou da questão do aro. Mas especificamente o aro é um elemento que a gente trouxe, tanto a técnica quanto a cor. Eu tenho o dourado novamente no trono. E também para lembrar a mulher vestida de sol. Só que ao invés de ser um halo em formato de sol, eu tenho toda uma estrutura dourada. E aí aqui eu brinco com 2 materiais. O dourado, que lembra o ouro, a realeza, a glória, a luz. E a madeira, que lembra a nossa humanidade, a nossa terra, o lugar onde pisamos, o lugar onde nós nos sentimos aconchegados. E aí a opção para o trono desse ano, então, era não só uma coluna para sustentar a imagem, mas algo que a envolvesse. Então a gente tem como uma casinha, uma capela, oficialmente falando, um baldaquino. E é interessante que no topo desse baldaquino, para lembrar que Maria não retém nada para ela, ela sempre nos leva a Deus, nós temos a imagem do Divino Espírito Santo, uma pomba, que aqui eu optei em fazê-la dourada, não branca, como na iconografia tradicional, para compor todo o restante, para lembrar que Maria está envolvida pela luz do Espírito Santo. É isso que o anjo anuncia, inclusive. A força do Altíssimo te encobrirá com sua sombra. Eu quis fazer uma sombra de luz, uma sombra dourada. Então é o Espírito Santo que envolve a imagem de Nossa Senhora. E nesse caso ela não está sobre um pedestal. O trono desse ano eu quis que ele não fosse simplesmente um pedestal, mas que ele fosse um lugar, uma casa. Para lembrar que Maria é como uma mãe que quer se achegar a cada um de nós e nos encontrar num lugar que é íntimo. É o colo de mãe. Então, o objetivo foi esse, trabalhar com os elementos em madeira, para lembrar que Maria participa da nossa humanidade, ela é uma mulher, que poderia ser como outra qualquer, mas nela ela fez a vontade de Deus. E a isso todos nós somos chamados. Para mãe de Deus, só Maria tem esse título, é a única das criaturas. Mas cumprir a vontade de Deus, absolutamente todos nós, católicos, protestantes, ateus, candomblé, ubanda, budista, todos nós somos chamados a fazer o bem, ainda mais no mundo como o nosso hoje em dia. E o tema, inclusive, da festa desse ano era conhecer Jesus e cuidar da vida. O cuidado com a vida é uma coisa a qual todos nós somos chamados. Não precisamos chamar Maria de mãe para isso. Só que aqueles que chamam Maria de mãe têm uma obrigação ainda maior. Porque se a temos como mãe, precisamos cuidar da vida e sermos atentos à vida dos outros, não tomando conta, não fazendo fofoca, mas buscando entender as dificuldades, os desafios, o que a pessoa precisa. Maria, nas bodas de Caná, foi atenta à falta de vinho e pediu ao filho para que fizesse um vinho novo para que aquela festa não acabasse. Como que eu posso ser atento à vida do meu irmão, à vida do meu próximo, à vida do meu vizinho, para que Jesus possa se fazer presente na vida dele através do meu pedido, da minha intercessão, da minha companhia, da minha parceria. Isso é muito importante. Sofro um pouquinho morando em São Paulo, porque criar relações em São Paulo, uma cidade tão grande, com tantas pessoas, é uma coisa difícil. Eu sinto saudade da vida de roça, que um ajuda o outro, que eu tenho alguém, por exemplo, eu saio, tenho uma gatinha, eu fico lá correndo atrás de alguém, quem pode, fora do trabalho, fora de viagem, para poder tomar conta. Se eu tivesse em Beira do Taí, tinha 300 pessoas para tomar conta do bicho, isso é muito mais fácil. Isso é importante, isso é uma coisa que na nossa região, na nossa cidade, nas nossas características, é algo que é importante, que precisa ser preservado, né? Esse carinho e cuidado para com o outro. Eu falei da sua mãe, acabei não falando do seu pai faleceu novo, né, com 52 anos, mas muito provavelmente, como é que é o nome da sua mãe? Minha mãe é Alcenira. Alcenira. E meu pai, José Amaro. Alcenira de seu Zé. E Zé. Que é isso que a gente tem aqui na roça, aqui no interior. É muito comum, exatamente assim, desse jeito, né? Em São Paulo você não tem como. Você não fala com o vizinho de frente do seu apartamento, da sua casa. Eu dei sorte que meu vizinho de frente se tornou meu amigo, meu vizinho de porta mesmo. Essa semana que eu dei azar, porque ele viajou também, eu não tô podendo cuidar do bichinho dele, nem ele da minha casa, das minhas plantas. Porque eu me tornei o que eu mais temia, né, Cláudio? Um peregrino. Não, peregrino é a parte que eu tava contando. Boa. Mas eu me tornei o meu avô, que acorda, dorme e come cedo, e as minhas tias que gostam de tomar de conta de planta. Boa. Então, eu senti falta de roça. Eu sou de Berutaí. E olha que eu nunca fui um menino muito exemplar dos cuidados das coisas de roça, não. Sim. Mas, quando eu me mudei para São Paulo, uma selva de pedras, eu senti falta de mato.
Então a minha varanda, boa parte das minhas plantas que eu tinha aqui, eu levei para lá para eu me sentir um pouquinho num quintal, sabe? Então isso dá trabalho de cuidar, eu tenho que ficar pedindo aos vizinhos para poder ir olhar vez ou outra. Sim, sim, é como animal, você tem que... Deus me livre. É uma vida. Às vezes não dá para viajar com ele, então tem que ter alguém para cuidar. Isso é bom. Agora, aqui, a gente precisa fazer um intervalo. E assim, só mais uma pergunta. Porque às vezes quem aceita a Jesus, quem segue nesse caminho, entende a vida talvez de uma forma diferente. Quem não, isso é sem problema, não vamos discutir isso. E também a Nossa Senhora Aparecida, isso é a mesma coisa, sem discussão. Mas você sente em algum momento, por exemplo, provavelmente você vai fazer o 4º trono. Então, assim, você sente em algum momento o toque de Nossa Senhora no seu coração, em você, para você dar um recado que precisa ser dado. Ou você vai mesmo aqui pela parte terrena, aproveitando a liturgia, aproveitando todo o calendário que a igreja monta? Não é em algum momento, é em todo momento, absolutamente todo. Como eu disse, na minha estratégia, pensando no mundo, no trabalho, etc e tal, eu não teria feito o 2º trono, teria sido o primeiro, eu teria parado nele. Mas a todo momento, do convite, do envio do tema, até o desenvolvimento, até a minha equipe incrível, eu preciso aproveitar que a gente já está aí perto de 8 horas, então 8 horas agora, e o pessoal está entrando no trabalho, então enquanto eu estou aqui, tem 7 pessoas no escritório trabalhando duro, 2 delas aqui em Campos, e os outros 5 espalhados pelo Brasil, trabalhando duro para fazer as coisas acontecer, em cada momento, em cada etapa, em cada pessoa envolvida. Inclusive, é importante citar que a execução do trono é feita com a equipe de manutenção e infraestrutura do Santuário Nacional. Então é a equipe de serralheria, marceneiros, engenheiros, eletricistas, pintores do Santuário Nacional. No último apareceu ali a equipe. Exato. Eu faço questão de mostrar as fotos com a equipe porque eu só sou a ideia. Você acompanha todo o processo. Sim, acompanho todo o processo, mas quem põe a mão na massa é eles. Então, eles são tão artistas quanto eu, se não mais. E é uma galera incrível que, inclusive, até quando desenvolver o processo se torna difícil, você ter amigos e pessoas que estão ali se dedicando com tanto amor para fazer as coisas acontecer, seja o trono, seja qualquer atividade, quando você está envolvido com pessoas que fazem as coisas acontecer junto contigo, até quando você desanima, você consegue seguir em frente porque as pessoas estão contigo. E a equipe do Santuário Nacional é exatamente isso para mim. A minha equipe do escritório e a equipe do Santuário Nacional, quando a gente fala do trono de Nossa Senhora, são aqueles que mesmo quando eu tô cansado, desmotivado, eu faço por eles também, e aí a gente acaba seguindo juntos. Aí, sem essa equipe aí, sem Beto aqui, eu não consigo fazer, assim, né? Então não tem jeito. Muitas vezes a gente é só a cara que leva a culpa, né? Mas tem muita gente que trabalha para fazer as coisas acontecer. Tem, mas não tem. A gente divide depois a culpa aqui internamente. Cara, aqui são 8 horas 1 minuto. Você tem compromisso hoje. Você falou que vai. Você tem aula, você tem. Ontem eu tive aula até 10 da noite. E aí daqui a pouquinho eu tenho que estar em Goitacá. Online, foi online. E... Você dá aula online de arquitetura sacra? Exato. Eu tenho hoje 2 atuações depois do tempo do IFE. Então eu trabalhei 1 ano e pouquinho no IFE como professor substituto. Mas não pude ficar no meu contrato até o final, que seriam 2 anos, porque a rotina do escritório ficou muito puxada. Foi inclusive quando eu estava dando aula no IFE que chegou o convite para o primeiro trono, e o primeiro trono foi feito enquanto eu ainda era professor do IFE. Só que eu me mudei para São Paulo e eu, na ilusão, achei que daria para morar em São Paulo e vir toda semana, viajar 12 horas de ônibus e voltar. E eu estava fazendo isso, e fiz isso por 4, 5 meses. Só que eu vi que não tinha como. Toda semana. Eu saía de lá terça-feira, chegava aqui quarta de manhã. Você tomava a benção sua mãe e voltava para levar. Eu nem ia em casa às vezes ver minha mãe. Porque eu chegava aqui no centro, vamos lá, Beira do Itaí tá a 40 minutos do centro. E com uma estrada bem esburacada, então não é muito tranquilo de chegar lá, não. A Maurício está perguntando, não reformaram lá, não? Ainda não. A estrada de Beira do Itaí continua sendo aquela buraqueira, meu povo. Continua sendo aquela buraqueira. Mas o que acontece? E pelos 3 pontos que a gente pode chegar, né? Porque Beira do Itaí a gente pode ir por Goitacazes, dobrando depois de Poço Gordo, indo em direção ao Poço Gordo e seguindo. A gente pode ir à Beira do Itaí, saindo de Campos, né? Também ali por Martins Laje. Vai lá perto de Barcelos, entra pro Campo Novo, Venda Nova. Ou se estiver vindo de São João da Barra, a gente pode entrar lá pela Estrada do Açu, já sair em Sabonete, Pipeiras ou Palacete, Pipeiras.
Exato. Então, tem alguns caminhos, né? Beira do Taí é um trevo, então dá para chegar dessas 3 pontas. Pelas 3 a gente tem buraco. Então, é difícil. Então, às vezes eu saía de São Paulo terça-feira à noite, chegava aqui quarta-feira de manhã, dava aula quarta-feira o dia inteiro, até 11 horas da noite às vezes. Tinha que dormir cedo porque o meu coordenador na época, saudoso professor Antônio Godoy, falecido recentemente, foi muito generoso em concentrar as minhas aulas em 2 dias para que eu pudesse continuar fazendo minhas coisas do escritório. Então eu dava aula quarta-feira o dia inteiro e quinta-feira o dia inteiro. Quando eu terminava a aula, ou eu tinha que dormir ou eu já tinha que correr para pegar o ônibus. Então às vezes minha mãe vinha para me encontrar aqui no centro só pra gente almoçar, dar um beijo nela rapidinho e eu já ter que seguir a estrada. Que vida, hein? Depois fala que é fácil. Exato. Bom, então são 8h04. Deixa eu você tem um outro compromisso agora, 9 horas, que é o... Eu tenho, mas eu avisei. Eu tenho que ir a Goitacazes, cuidar de algumas coisas na paróquia São Gonçalo. Mas o padre está avisado que talvez eu atrase um pouquinho. Então, se precisar, vamos adiantar aqui para não atrasar a sua agenda lá também. A gente não pode ser atrapalhar, tem que ajudar. Se é que é possível, né? Vamos lá. 8h04, então a gente faz uma pausa rápida aqui. Vou voltar para continuar... vamos voltar a essa conversa e aí a gente sai um pouco dessa questão Campos, São Paulo e vai para Brasil e você falou Bahia, você falou vários... E tenho 2 projetos na Itália também. E aí a gente vai pro berço da arte sacra, né? Itália, o sul da Itália. Vixe, como é que é você atuar também agora fora do Brasil e como é que é o limite seu? Vamos saber. Daqui a pouco, são 8h05, conversando com esse campista lá de Beira do Taí, meu querido professor, arquiteto. E é legal que você colocou também algumas coisas assim interessantes. Você trouxe aqui, por exemplo, técnico em edificações e arquitetura. Se sou eu, boto lá arquiteto. Não, mas você prefere... A base é importante. Não é? Eu sou um arquiteto melhor, muito melhor, por ter sido também técnico de edificações, por ter me formado no técnico. Às vezes a gente mira no final e a gente esquece do processo, do caminho. O técnico foi uma formação para mim tão importante quanto a faculdade de arquitetura, porque o técnico me ajudou. Numa obra, se a gente tira a base, se a gente tira o alicerce, tudo desmorona. As pessoas às vezes querem mostrar o resultado final, o acabamento final, o piso que foi colocado, mas o valor de uma obra muitas vezes se mede na sua fundação, que é robusta, que foi bem feita. Então, a minha base é essa. Eu sou um filho de escola pública durante todo o meu processo de formação. Fiz o técnico com muita alegria e, como eu contei, não foi como eu quis. Eu quis ter feito técnico antes. Eu quis ter feito técnico concomitante ao ensino médio. Não consegui. Passei em último dos lugares, mas fiz o técnico e isso me ajudou muito. Os professores, a escola técnica, antigo Cefet, agora IFE, foi a minha base. E tive a alegria ainda de fazer a faculdade na mesma escola, que também é o IFE, e a arquitetura nasce como uma extensão do técnico de edificações. Mas faço questão de lembrar o técnico porque, sem dúvidas, ele é uma base muito importante e, para mim, as bases são importantes. O técnico de edificações está para a minha profissão hoje, da mesma forma que Beira do Taí está para quem eu sou como ser humano. Legal, muito bom. Isso é muito bom. Mostra muito sobre você. Bom, então vamos lá. Rapidamente a gente volta para conversar com o Almir José, ao vivo aqui na Folha FM, o homem que vai projetar o 4º trono de Nossa Senhora Aparecida para ano que vem. E depois eu quero saber outros detalhes também. Eu vou anotar aqui para não atrapalhar aqui o intervalo, senão eu te pergunto, a gente vai engatar nessa conversa e atrasa tudo. Vamos lá. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem, rápido intervalo e a gente volta a seguir. O melhor futuro para seu filho